Ainda na segunda-feira... Atenção, colaboradora Elisa Lazar. Repito, atenção, colaboradora Elisa Lazar. Favor comparecer à gerência. Obrigado. Os alto-falantes da imensa loja de departamento chamavam seu nome, enquanto Elisa voltava apressada do almoço. Ela era uma boa funcionária e o pequeno atraso até poderia ser relevado, não fosse pelo estilo linha dura de Dylan, o gerente da unidade. Era uma daquelas lojas bem populares, de produtos genéricos de procedência duvidosa, provavelmente fabricados com mão de obra semi-escrava em algum outro país qualquer. Aquele ímpeto exploratório parecia ser uma filosofia que conduzia a empresa. Em tudo que fosse possível, tentariam levar vantagem e desvalorizar alguém. Com o salário dos funcionários locais não seria diferente, pagavam muito mal. Por isso, a rotatividade de empregados era muito grande, ninguém parava, o que gerava muitos problemas, e assim a administração resolveu apostar em um gerente que pudesse pôr as coisas nos trilhos. Elisa atravessou apressada o imenso salão sob os olhares compadecidos dos colegas que já previam a bronca, esquivando-se entre infinitas araras de roupas, prateleiras e manequins. Subiu correndo as escadas para o segundo andar, pegou o corredor restrito a empregados e chegou à sala da administração. Perdão, eu sei que me atrasei, mas não é sempre que isso acontece. A garota adentrou o recinto já se defendendo. Eu sei, mas sob a minha supervisão não existe a chance de chegar ao sempre, pois eu só aceito o nunca. Então, que nunca mais você se atrase no almoço se quer continuar nesse emprego. Pode ir, disse Dylan sentado à sua mesa, sem nem ao menos direcionar o olhar à subordinada. Desculpe, não vai acontecer novamente. Fechou a porta e saiu, se arrependendo por ter gasto tempo escrevendo aquele texto inútil que sequer chegou a publicar. Só serviu para perder pontos com o gerente e pôr seu salário em risco. Maldita mania de refletir demais. Daquele tamanho, Dylan fazia o móvel padrão escritório parecer uma mesinha de escola infantil. Nitidamente, o cara ostentava o visual brutamontes. Carrancudo, roupas pesadas e amante de motocicletas. Aparência que se alinhava à sua forma de coordenar a equipe da loja com rédeas curtas. O cara impunha respeito. Não era necessariamente um carrasco. Pelo contrário, algumas vezes defendeu funcionários perante a administração predatória da empresa. A questão era que ele fazia o estilo general. Não era incomum reunir a equipe para algum discurso motivacional sobre como a ordem e a disciplina podem levar a bons resultados e consertar vidas. Essas atitudes rendiam antipatia e faziam os funcionários mais malandros, que só estavam ali para levantar uma grana temporária, pularem fora o quanto antes. O fato é que o cara fazia jus à plaquinha de acrílico que ficava à sua frente e que continha o nome do seu cargo. Gerente de expediente. Na verdade, ela era motivo de orgulho, um troféu por sua história de superação. O gerente de Elisa teve uma infância difícil, cresceu em uma família desestruturada. O velho clichê da criança que apanha do pai alcoólatra e que passa a manifestar os mesmos hábitos violentos quando envelhece. Graças a estas atitudes, foi abandonado por sua esposa, arruinando seu recém-casamento que muitos, inclusive ele, acreditavam que poderia ser o rumo que faltava para se encontrar na vida. Depois disso, embarcou em um processo de excessos e autodestruição que o fez perder bons anos de sua juventude, cometendo alguns delitos, frequentando algumas celas de delegacia e quase encontrando o fim da linha algumas vezes. Nesta fase não tinha paradeiro, sua casa eram as ruas, os bares, os apartamentos de desconhecidos que compartilhavam uma noitada qualquer. Passava o dia desafiando o mundo, eventualmente desafiando a morte e cobrando da vida as chances que não teve. Era uma rebeldia crescente e descontrolada que o levou até mesmo a se envolver com gangues por um tempo, o que, diga-se de passagem, acendeu sua paixão por motocicletas clássicas. Aquelas eram más companhias perigosas demais até para ele e que corrompiam sua essência. Demorou, mas caiu a ficha. Depois das experiências ilícitas, se impôs um limite mais honesto. Para comer, fazia dinheiro com qualquer coisa que pintasse e passou a carregar carga no porto
ou abastecer caminhões, fazia bico de segurança em shows, ajudava em mudanças e, pelo gosto por motocicletas, aparecia eventualmente em uma pequena oficina mecânica em um bairro periférico à beira da rodovia principal da cidade. O dono era generoso, tinha ido com sua cara e lhe ensinava alguns truques para tentar salvar aquele jovem errático de um destino ainda mais cruel. Foi o primeiro que lhe dera a mão, mas o que mudou sua vida mesmo foi ter conhecido Oliver Garcia, o espanhol, um outro dono de oficina, e através dele alguns membros do Storm Riders, um moto-clube local que o estrangeiro liderava. Em um profético dia de tempestade, enquanto tomava lições, Dylan deu guarida para o grupo no galpão da mecânica e ajudou na manutenção de algumas motos que precisavam de pequenos reparos. Depois disso, começou a frequentar o clube. O contato com aquela nova turma, a identificação com pessoas de história de vida semelhante, o sentimento de inclusão deram um novo sentido à sua existência. O jovem que por muitas vezes havia se martirizado, culpando a si mesmo e aos outros por suas tragédias, encontrou alívio e acolhimento num improvável lugar, em meio a outros brutamontes. Descobriu que não era mau, apenas não sabia canalizar sua mente e atitudes. Ainda era impulsivo e tempestuoso, mas agora direcionava isso para o bem. Atividades como corridas de moto, campeonatos de tiro e algumas brigas de bar, que a princípio serviam para aliviar aquela energia explosiva, se revelaram, na verdade, a descoberta de uma cura pessoal e, em seguida, de um propósito maior de vida. O motoclube era mais do que uma reunião de brutos motociclistas. Na real, cumpria a missão de ser uma espécie de centro de ressocialização de encrenqueiros, casos perdidos, ou qualquer um com grande potencial mal aproveitado, direcionando-os para algo útil. Mateu Garcia, irmão mais velho de Oliver, havia fundado o clube muitas décadas atrás e depois descoberto seu potencial em ajudar outras pessoas, inclusive o próprio Oliver, que também tivera uma adolescência turbulenta. O espanhol viria a liderar o grupo depois do desaparecimento misterioso de seu fundador e se mantém nessa posição até os dias atuais. Encontrar seu lugar no mundo foi uma verdadeira revolução na vida de Dylan, que deixou um passado errante para trás e abraçou com tudo um estilo de vida disciplinado, como quem se agarra a um poste no furacão. Isso lhe conferiu credenciais para comandar equipes e foi assim que ganhou o apelido de gerente, após ter tido algumas experiências de coordenação de times. Foi assim também que se tornou um olheiro do clube, como eram chamados os membros que tinham aval para indicar novos membros. Estes novos recrutas geralmente eram jovens destemidos, com muita energia a ser canalizada. Dentre os olheiros que tinham um trabalho convencional, como Dylan, era comum que acabassem fazendo proveito de seus cargos em restaurantes fast food, orfanatos, escolas públicas, times de futebol, academias de luta e afins, para tentar revelar algum talento com forte determinação. Era uma forma de ganharem a vida e, ao mesmo tempo, ajudarem outras pessoas através do motoclube. O motoclube não era um tipo de instituição oficial, burocraticamente formalizada. Pelo contrário, era apenas uma agremiação espontânea em que cada um cuidava da sua própria sobrevivência, sem dever muita satisfação aos outros. Alguns tinham uma vida normal, com família, empregos e tudo mais. Outros já guardavam segredos sobre como ganhavam seu sustento. Para o espanhol e demais membros, desde que houvesse fidelidade ao grupo, participação nas atividades e não criassem problemas com autoridades, estava tudo certo. O fato é que, apesar de toda a informalidade, o grupo era unido, tinha se fortalecido ao longo das décadas, criado raízes na cidade, possuindo atualmente algumas dezenas de motociclistas. Não era incomum reunir familiares de gerações diferentes. Raramente havia alguma dissidência. A única regra expressamente declarada era a de que traição entre membros ou de membros ao clube não seria tolerada. Isso significava sentença de morte. Uma postura radical, é verdade, mas em todos os seus muitos anos do grupo, o gerente nunca tinha visto isso acontecer. Outra particularidade do clube era que, em tempos difíceis como os atuais,
os motociclistas patrulhavam as ruas em rondas noturnas, eventualmente protegendo alguma vítima da violência sufocante, bem como buscavam manter certo conhecimento sobre as zonas de risco e atividades suspeitas. Um clima paranoico dominava a cidade, mas enquanto a maioria tentava se esconder numa rotina qualquer de sobrevivência, como uma criança que se encobre nos lençóis ao apagar das luzes, outros não se omitiam, pois sabiam que as sombras guardavam segredos que precisavam ser enfrentados. E este era o caso dos membros do Storm Riders, que estavam cada vez mais engajados em abrir as portas do armário e encarar de frente o monstro que ali habitava.